um pequeno clube, né? Eles cuidavam das pessoas que se machucavam, serviam lanche, né? E quando ninguém se machucava, eles então faziam um churrasquinho, se abraçavam, se beijavam, e aquela amizade cresceu, aquela comunhão, aquela fraternidade, não é, cresceu. E aí diz que de repente aquilo ficou tão gostoso, aquela comunhão. Aí passou a ser um lugar onde as pessoas realmente gostavam de ir, porque eram bons amigos. Aí eles tomavam banho, vestiam uma boa roupa e iam para lá, não é? Quando acontecia um acidente, algum ou outro ainda ficava preocupado, corria lá e se sujava, né? Cuidando dos enfermos. Mas aí eles resolveram, não, vamos fazer o seguinte, vamos construir uma enfermaria assim mais à parte, para a gente ficar aqui, né? O clube está tão bom e tudo mais, né? Mas depois o pessoal começou a curtir bastante aquela comunhão, aquele clube, e aí eles ficaram preocupados, porque, na verdade, aquele negócio, o pessoal via, né? Machucado, sangue, e aquilo atrapalhava a comunhão, né? Que era tão bom, todo mundo limpo, todo mundo cheiroso, que virou aquele clube, né? Gostoso de estar junto. Querido, esse é um dos maiores riscos da igreja, dos maiores riscos da igreja, ela perder sua relevância, virar um clube. É muito gostoso, maravilhoso, né? Poder tomar um banho, sem passar um perfume, e vir para a gente se encontrar. Não tem menor crítica aqui, tem o ar-condicionado, tem um assento, a gente quer arrumar esse lugar bem melhor ainda, mas nunca, jamais, permitam que o pastor Eurípides, pastor Leonardo, Wesley, daqui um pouco vai ser pastor também, que a gente se torne um clube. Que a gente perca a relevância só cuidando uns dos outros, que a gente perca a percepção que estamos aqui para pregar o Evangelho, cuidar de gente ferida, de gente machucada, de gente mal cheirosa, de gente, às vezes, perdida. Algumas pessoas já têm vindo ao nosso meio com aflições, com dores. Quero compartilhar com gratidão que a gente tem já aconselhado aqui no meio da semana, já temos feito a caminhada de discipulado, e o apóstolo está falando, né, nós vimos, o texto abre aqui ele dizendo, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então nós já sabemos o contexto, ele está escrevendo aos Efésios, com propósito, na verdade, de uma carta regional, uma carta geral. Ele está escrevendo, falando da igreja, do que seja a igreja, e ele fala justamente que nós somos amados antes da fundação do mundo, ele fala que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, ele fala que depois nós somos adotados em Cristo Jesus, no amor de Deus, ele fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, marcados pelo Espírito Santo, ele fala que nós nos tornamos a família de Deus, judeus e não judeus, remidos pelo sangue de Cristo, agora se tornando uma família. E nós vimos que ele nos deu uma nova identidade. E essa identidade forte, tremenda, que deve ser das maiores âncoras da nossa vida. Quem nós somos? Nós somos filhos amados de Abba. Nós somos adotados em Cristo Jesus. Nós pertencemos à família de Deus. Nós somos filhos do Eterno. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça isso. E assuma-se como filho amado de Abba. Alguém que vive com Jesus, que se entregou e que faz parte da família de Deus. Alguém que tem certeza que foi perdoado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos faz família de Deus. Então tudo isso nós vimos até aqui. Até terminar o capítulo 3, ele está falando de tudo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos deu vida. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E Paulo, vimos na última mensagem, se pondo de joelho, né, e clamando para que nós pudéssemos compreender em profundidade, mais uma vez, tudo isso, o mistério do Evangelho. E agora, ele passa a chamar a atenção da nossa vida. Você então foi chamado, é isso que é vocacionado. A gente entendeu vocacionado como alguém que foi chamado para ser pastor, né?
ou que foi chamado para ser um missionário. Então, fulano é chamado por Deus, ele tem uma vocação, não é? Alguns depois passaram a aplicar na profissão, né? Eu tenho um chamado, a minha profissão é um chamado. Mas, acima de tudo, eu queria que você, quando ele fala aqui, para a gente andar de acordo com a vocação a que fomos chamados. Esta vocação é para sermos de Deus. Todos nós aqui somos, vocação, o termo chamado, vocacionado, chamado para ser de Deus. Todos nós fomos chamados pelo Espírito Santo, chamados. E se você ainda não tinha sido, Ele está te chamando nessa noite. Ele está te chamando nessa noite. A pregação é um chamado. A pregação é este convite de Deus para virmos e nos entregarmos a Ele e servirmos a Ele. Quando ouvimos esse chamado, justamente, nos entregamos a Ele e passamos a ser aqueles que justamente são chamados de vocacionados. Então, há uma vocação específica para o pastor, para você servir a Deus na sua profissão, com os seus dons. Todos, então, têm uma vocação geral e uma vocação específica. Uma vocação para sermos filhos, para sermos família de Deus, uma vocação para nos entregarmos, para amarmos a Ele, servirmos a Ele. Então, nós somos chamados, somos vocacionados. E vimos até agora, repito, que na verdade Ele nos amou antes da fundação do mundo. Que Ele planejou a obra da redenção antes da fundação do mundo. Vimos até agora a graça. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos delitos e pecados. Tudo é o que Deus fez. Tudo é o que Deus fez, que nós vimos até agora. E a igreja, o que nós temos que fazer? Já que nós somos o povo amado de Deus, a família de Deus, um povo perdoado, amado, selado pelo Espírito Santo. Queridos, ligado a um texto que pregamos de Romanos outro dia, ainda lá naquele prédio, nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Mas preste atenção, agora Ele está falando conosco, Ele quer falar conosco. Qual o papel, qual a responsabilidade? Se até agora estamos vendo que a gente estava morto, é Deus que nos deu vida. A gente estava perdido e Ele viu que a gente estava perdido muito antes da gente existir. Ele viu a gente antes da fundação do mundo e pelo amor de Cristo nos chamou. E nos adotou na sua família. E nos deu um nome, somos filhos de Deus. Agora, o que nós fazemos? Qual a nossa responsabilidade? E esse é o tema dessa noite. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O tema, então, é o desafio de viver de acordo da vocação do Evangelho. O desafio de viver de acordo com essa vocação. Você é filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você é filho de Abba. Você é perdoado. Você é selado com o Espírito Santo. Você recebeu vida na igreja, família de Deus. Agora você precisa andar de acordo com essa vocação. Você precisa andar de acordo com essa graça. Então, esta graça nos convida a um viver de acordo com ela. Viver de acordo com esse chamado. Então, como responder a esse desafio de viver de acordo com a vocação do Evangelho? Primeiramente, ele diz, com toda humildade e mansidão. Com toda humildade e mansidão. Será que chegaremos ao momento de conseguirmos dizer, eu sou humilde? A gente gostava de brincar na juventude, lá na Presbiteriana Maranata, que a gente tinha título de humildade. Tinha recebido o título de humildade, brincando uns com os outros. Né? Fulano é tão humilde, ele recebeu o título de humildade. É brincadeira, não é? Completa brincadeira. Quem poderia dizer-se humilde? A maior bênção para mim, justamente, deste primeiro desafio, andar de acordo com a vocação do Evangelho, a primeira questão é ser humilde e manso. Humilde e manso. Então, é um processo. É um todo dia dizer, Senhor, eu não sou isso aqui, mas o Senhor está dizendo que eu preciso ser humilde com meu irmão, que eu preciso ser manso com meu irmão. Todos os dias.
Começando em casa, porque em casa é a igreja. Esse é um dos grandes. Andem de acordo com a vocação de vocês, começa em casa. Você é humilde ou é soberbo? Então deixa eu dizer uma coisa. Os imperadores romanos, nos dias de Cristo, eles se tornaram tão soberbos, tão soberbos. A gente conhece um pouquinho da história de Nero, de Calígula, e de Vespasiano, de Tertuliano, dos Césares. Eles exigiam a tal ponto, eram tão soberbos, que quando eles passavam, né, as pessoas tinham que parar e se dobrar e quase que jogar flores para os imperadores, aquilo tudo, e tinham que adorá-los como deuses. Tal a soberba do coração. Os líderes judeus nos dias de Jesus eram hipócritas. E é o maior desafio que nós temos, porque eles tinham uma aparência de humildade. Eles tinham aparência de gente que andava com Deus, que amava o Senhor, mas de repente eles perderam a humildade, o quebrantamento, a tal ponto de Jesus contar a parábola de um que era como representando todos os outros, que ele foi lá para a praça e orava de si para si mesmo, porque não era para Deus. Então Jesus disse que ele orava de si para si e dizia: ó Deus, graças eu te dou porque não sou como demais homens. E tinha um publicano, um cobrador de impostos, que se achava pecador, cabisbaixo, batendo no peito, e ele dizia: não sou como esse publicano, pecador miserável, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo. E não estava errado, nem jejuar, nem dar o dízimo, mas isso, a gente vai se apresentar para cobrar alguma coisa de Deus, para se achar como alguém diante de Deus? É isso que Paulo está dizendo. Você quer viver de acordo com a vocação? Reconheça tudo que Deus fez por você, por amor, e ande em amor, em humildade. Se essa igreja ela vai crescer para a glória de Deus, à medida que ela crescer, que a gente tiver melhorar nesse dia do calor, a gente pensou, ficou tudo feliz. Pusemos ar-condicionado, ele não deu conta, uns 2 dias, o horário de verão agora terminou, já ajudou, choveu, mas teve uns 2 dias aqui que começamos a suar aqui dentro, e eu entendo tudo, eu baixei a cabeça e falei: obrigado, Senhor, o Senhor está pondo a gente para ser humilde, A gente diz assim: fizemos, resolvemos, está tudo feito. O Senhor, não, está precisando de ser quebrantado, E a gente tem que se humilhar, Então, de vez em quando, o Senhor vai quebrar o seu coração, vai quebrar a vida da gente, para a gente ser mais humilde. E os gregos, Os gregos tinham um negócio assim, dos dias de Jesus nós temos os fariseus, os líderes religiosos, nós temos o Império Romano, mas nós temos a cultura helênica, os gregos. Os gregos falavam da virtude. A maior coisa que um homem pode construir é a virtude. Então, alguns deles diziam, Aristóteles, eles tinham um orgulho muito grande justamente desta humildade, que era a virtude. Mais do que dinheiro, mais do que poder, mais do que glória humana, a virtude. Virtude era esta humildade, entre aspas, baseada na justiça própria. Então, assim, eu sou humilde, Eu ajudei alguém hoje, e aí os aplausos, a glória humana. Eu sou uma pessoa que tem o domínio próprio, Tudo isso, querido, não é o que Paulo está dizendo aqui. Se a gente é humilde e ajudou alguém, Jesus diz: não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita. Se você ajudar alguém servindo com o evangelho, agradeça a bênção de ter sido honrado em ser um vaso de honra. Mas é terrível, tanto este orgulho dos judeus, ou dos gregos, de achar que por sua força, por sua justiça própria, eu sou humilde. Esta soberba do Império Romano, que muita gente hoje, no nosso tempo, a soberba que domina o nosso tempo, a soberba humana, e a tendência que a gente tem de sofrer isso dentro da igreja, ou de se tornar religioso. Em todos esses aspectos, que o Senhor nos ajude a sermos aqueles que servem como Jesus,
que põe a toalha para lavar os pés dos irmãos. O modelo é Jesus, o modelo é Cristo. Ele pegou a toalha e lavou os pés dos irmãos. Ele é o Senhor da glória, mas ele lavou os pés dos discípulos. Então, é essa liderança que nós precisamos aprender, uma liderança que exerce essa humildade, que não é aparência, que não é falta de ter um carro bom, ou ter uma casa boa, uma empresa boa. Você pode ter tudo isso e ser humilde, né? Ser uma pessoa com coração manso, com coração humilde, que serve, que não acha que é melhor, que não tem vanglória, não é? Deus tem nos dado graça, irmãos. Deus tem nos dado graça, né? E a gente pode pensar que nós estamos construindo uma igreja, que nós vamos lavar os pés uns dos outros, amém? Nós não vamos virar um clube. Ainda que a gente vai fazer festa, ter banquete, celebrar aniversário, momentos, casamentos, né? E é muito bom. Eu já disse, Deus mandou Faraó libertar o povo dele, ele disse, para celebrar uma festa para mim no deserto. E eu disse que Deus mandou Israel marcar datas de festas. Então, celebrar a vida, isso é muito importante. Eu estudei, quando eu estava estudando justamente sobre questão de terapia familiar em profundidade, essa questão, inclusive, da importância das nossas tradições, das boas tradições, a importância dessas celebrações como marcos na vida da gente como família e família da fé. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade, falando de terapia familiar, de aconselhamento familiar. Você sabe qual é o melhor modelo de família? Há uma discussão no mundo da terapia familiar. Nós temos o modelo família estendida, pai, mãe, avós, não é? Nós temos a família nuclear, que passou a ser o modelo da família ocidental, não é? Pai, mãe e filhos. Hoje nós temos, então, a avó com netos, nós temos a mãe solteira, às vezes um pai solteiro. E qual o melhor modelo de ser família? E temos aquelas que biblicamente não concordamos, que a sociedade tem imposto sobre nós, não é? E diz, vocês têm que aceitar que isso é família. Biblicamente, para nós não é, mas temos que amar todas as pessoas, não é isso aqui a discussão. A questão é a seguinte, qual o melhor modelo de ser família? Eu queria que a Igreja Esperança escrevesse isso. O melhor modelo de família é tribal. Família tribal. Quando a gente pensa no Antigo Testamento, quando eles tinham a tribo, né? Então era o pai, a mãe, a família estendida, mas tinha o primo, tinha o agregado, tinha o prosélito, né, que vinha a juntar-se aos judeus, pediam para ser acolhidos, tinha o escravo, inclusive o servo, tinha o mais pobre, o rico, mas era uma tribo. Cuidavam uns dos outros, zelavam uns dos outros, protegiam uns aos outros. Sabe qual a melhor compreensão de tribo no Novo Testamento? A igreja. Por isso tem uma aqui, tem uma tribo aqui do lado, né? A parede ali do lado, tem uns batistas ali, é uma tribo. Aqui está outra tribo presbiteriana. Não tem problema, somos esses pequenos grupos que formam tribos do Senhor. Então, amados, aqui, a mãe solteira, a gente acolhe, quem está em processo de qualquer recuperação, que quer amar o Senhor, né? Quando chegou a mulher adúltera, Jesus não jogou pedra e chamou aqueles que, se não tivessem pecado, que jogassem a pedra, mas é claro que ele olhou nos olhos dela e disse, alguém te condenou? Eu também não te condeno. Então, a igreja não está aqui para condenar e julgar ninguém, não é? Então, eu me assustei, me perdoe aí, pessoal, já pôs lá na Esperança, julgando lá o repórter. A igreja não está aqui para julgar ninguém, gente, para com isso, por favor. Não é o nosso papel julgar. Não temos de Deus qualquer necessidade de julgar alguém que morreu. Ele fez isso porque ele falou isso, ele falou aquilo. Põe isso para Deus, diga assim, Senhor, se for isso, dá-nos temor. Dá-nos pregar mais o Teu Evangelho, dá-nos amar mais as pessoas. Mas, irmãos, a igreja não está aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para amar, para pregar o Evangelho. Nós estamos sim para alertar as pessoas,
Porque Jesus disse, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Ou venha e tenha apoio para lutar contra o seu pecado, porque estamos aqui para te apoiar. Amém? Isso é a igreja. Isso é a humildade que Jesus quer. Então, esteja antenado com a gente, tá? Tem gente chegando já no nosso meio assim. Uma mãe solteira, tem gente aqui com passado difícil, tem gente sozinho, né? Tem gente muito só. Esse mundo de tanta solidão. Mas, irmãos, a igreja é essa tribo, para ninguém ficar sozinho. Para a gente pôr o avental e lavar os pés de quem quer que seja. Esse lugar gostoso que a gente pode fazer festa, mas que não é um clube, que perde a relevância histórica, cuidando só de si, fazendo festa e tudo mais, mas que vai continuar cuidando do enfermo, do ferido, né, do aflito, do angustiado. Segundo lugar, a gente anda de modo digno da vocação, e é interessante porque Paulo diz, rogo-vos eu, o prisioneiro do Senhor, ou no Senhor. Não vimos que ele está preso, ele está preocupado com a igreja, ele fala da grande bênção que é ser igreja, remida, a igreja remida, comprada, salva, perdoada, amada por Jesus, um povo que sabe quem é, que tem nome, que sabe do perdão, que sabe da graça, que sabe da adoção, que sabe do selo do Espírito Santo, mas um povo que agora é chamado para uma nova vida. Isso aqui, amados, se até agora foi dito tudo daquilo que Deus fez, agora é aquilo que nós temos responsabilidade como igreja. De sermos humildes num processo de aprendizado, porque possivelmente até a morte não vamos poder nunca chegar e dizer eu sou humilde. Depois ele diz, com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor. Como viver de modo digno da vocação a que fomos chamados? Com paciência, suportando uns aos outros em amor. A palavra suportar, ela tem essa ideia de suporte mesmo, não é? De dar apoio, de estar ali e suportar. Mas também dá essa ideia de aguentar. Aqui nesse texto é aguentar mesmo. Não existe igreja perfeita. Não existe pastor perfeito. Barbara Russell escreveu um livro maravilhoso para a família. Ela disse, o mito da família perfeita. O mito da família perfeita. Uma cristã, uma mulher de Deus, quebrando paradigmas. Deixa eu dizer uma coisa, amados. Quando a gente põe expectativa muito alta na família, a gente vai matar a família. Se você põe uma expectativa abaixo do padrão de Deus, você também vai matar a família. Você tem um padrão a ser buscado. Você tem um projeto de Deus para a família, para a igreja. Quer ser esse povo humilde, manso, que serve uns aos outros em amor, que prega o evangelho, que vive no poder do Espírito Santo. Esse povo que sabe quem é, que é a família de Deus, que anda no mundo como povo cheio do Espírito Santo, mas que não é povo perfeito. Nós ainda não estamos nos céus. Então, quando você larga a sua família, larga a igreja de qualquer jeito, você está completamente fora do propósito de Deus. Nós somos chamados, nós temos um nome, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos, portanto, uma responsabilidade. Nós devemos andar de modo digno dessa vocação. Mas aí Paulo diz com paciência, porque ninguém aqui chegou na perfeição. Com longanimidade, que é paciência, longo ânimo, andar mais um pouco com o irmão, andar mais um pouco com o irmão, andar mais um pouco. Vou confessar uma coisa para vocês aqui. Minha médica, fui lá essa semana, e eu quero confirmar se de vez em quando assim, eu tenho temperamento forte, né? E aí ela disse que precisa verificar um pouco melhor a minha tireoide. Há um ano apareceu uma coisinha lá, ela fez um exame melhor, não tem nada. Aí agora falou, olha, vamos ter que verificar uma coisinha melhor aqui. Porque quando a tireoide, né, Midinha, eu soube que ela andou tendo, a Gláucia perdeu mais da metade da tireoide.
Tireoide, essas glândulazinhas tão importantes, né? Que aí, quando está desregulado, você, às vezes você está irritado, às vezes você está com algumas questões, porque você não está bem com os seus hormônios, você não está bem fisicamente. Quando a gente não está bem fisicamente, amados, quando você está estressado, por exemplo, debaixo de muita pressão de trabalho, de mudança, mudança gera um estresse terrível, né? Tem que arrumar as coisas, é tanta coisa que tão difícil. Então, aqui e ali a gente está debaixo de muito estresse. E às vezes a gente perde a paciência em casa. Cuidado com o acúmulo de estresse. Claro que tem hora que não tem jeito, mas pelo menos você falou, opa, eu preciso me vigiar, os dias estão difíceis, eu preciso me cuidar. Senão, eu vou chegar na igreja machucando todo mundo, eu vou chegar em casa machucando todo mundo, eu vou ser muito ríspido, muito duro, então eu preciso me cuidar em relação às pressões, ao acúmulo de ansiedade, tudo isso, tá bom? E outro aspecto é que eu já falei, os hormônios e tudo mais, às vezes tem que ir ao médico mesmo, verificar como é que está a saúde física, biológica, porque a gente às vezes machuca as pessoas estando com os hormônios também meio bagunçados. Ou pressão da vida, ou hormônio, ou porque a gente é bruto mesmo, né? Aí tem o outro, que é bruto mesmo, duro, mal educado, machista, ou a mulher goteira, que a Bíblia fala, que é a mulher iracunda também. Então, aí já é uma questão de temperamento e personalidade. E Eurípides precisa cuidar disso, você precisa cuidar disso na sua família e aqui na igreja. Não tem essa história assim, eu, Eurípides, com o meu temperamento forte, aí vou piso nos outros e digo assim, meu temperamento você tem que suportar. Conversa. É claro que precisamos ter um pouco de tolerância, mas eu preciso vigiar meu coração. Eu preciso vigiar meu coração. E parar com essa desculpa, não é que as mulheres sofreram tanto com homens brutos, violentos, continuam sofrendo. E é uma questão que não podemos justificar. Violência, brutalidade e ignorância. Mas há um outro extremo, queridos, há um outro extremo. As pessoas hipersensíveis. Né? Você nem falou bom dia para mim. Às vezes estava preocupado com uma coisa aqui da igreja, né? Então tem dia que o grupo que estava cozinhando, outro dia que estava... Às vezes passa correndo mesmo, nem viu, nem cumprimentou. Aí, fulano passou, nem me cumprimentou, vou embora. Ninguém me vê. Então, igreja, andar de modo digno da vocação, não ser hipersensível, ser paciente com o outro, ter longo ânimo, suportando-vos uns aos outros. Agora, sabe onde está o segredo? Suportando-vos uns aos outros no amor de Cristo, no amor de Cristo. Suportando-vos uns aos outros em amor. Terceiro lugar, ele diz que devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, esforçando-vos diligentemente, versículo 3, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos, a unidade da igreja é uma unidade espiritual. Jesus morreu na cruz do Calvário por essa unidade, e o Espírito Santo gera essa unidade, ela é espiritual. Por isso que, por exemplo, a gente com muito amor, procuramos um lugar, não achamos, Davi? E apareceu esse lugar aqui do lado da Igreja Batista. O que nós fizemos? Fomos lá falar com o pastor. Pastor, procuramos, achamos aqui, mas não viemos para concorrer, viemos para estar junto, para pregar o Evangelho. E ele falou assim, eu te conheço, pastor Eurípides. Eu não conheço ele, não me lembrei nem até hoje, mas ele falou, te conheço, está tudo em paz, vamos servir a Deus juntos, glória a Deus. Então, amados, São Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, somos nossos irmãos, somos irmãos em Cristo. Há uma unidade do Espírito, não é o homem que faz, e nem denominações que destrói. Um
é presbiteriano, tem um que gosta de pouca água, outro mais água, outro não sei o quê. Né? Viu, Lena? Diz que o menino estava... A Lena, ela tem amor por animais, cuida dos animais, né? Cuida dos pets. Então, aí diz que o sujeito lá estava, o menino brincando de batizar os gatinhos, e ele era batista, né? Aí ele pegou um gatinho, viu? E pôs lá na baciazinha. Tum, tá batizado. Aí pegou, tum, tá batizado, né? Aí os gatinhos... Aí ele não conseguia, ele corria para lá, corria para cá, corria para lá, corria para cá. Aí ele pegou, viu, minha irmã querida, né? Você está vindo da Assembleia de Deus, né? Eu sou professor na Faculdade da Assembleia de Deus aqui, tenho muitos amigos, prego na Assembleia de Deus por aí. Aí o gatinho disse, para lá, para cá, aí ele não conseguia, aí pegou a bacia d'água e jogou nele. Esse vai presbiteriano mesmo. Então, assim, um acha que tem que ser muita água, outro acha que tem que ser pouca água, coisas parecidas, que no mistério de Deus temos as denominações. Se elas tiverem aqueles 5 pontos da reforma protestante lá de Lutero, só a graça, salvação só pela graça, só a fé, só a Escritura, somente as Escrituras, somente Cristo, só por Cristo, e somente a Deus toda a glória, chamados 5 solas. Se uma igreja amar isso, respeitar isso, ela é uma igreja reconhecidamente evangélica. Não está vendendo evangelho, não é mercantilista, não está explorando o povo, não está oprimindo com religião o povo. Mas a gente precisa julgar, né? Aqui e ali, por causa da televisão, da mídia, a gente tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado. Mas eu quero dizer que esta unidade é o Espírito Santo que fez, é Ele que criou, nós não fazemos ela acontecer. Mas e por que Paulo, então, o que ele quer dizer? Aqui, sobre este andar de modo digno do Evangelho, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Anote aí, a igreja não cria a unidade, mas ela preserva a unidade. Você, eu, temos a obrigação de andar em humildade, nós temos a obrigação de ter paciência uns com os outros e tolerar os outros, perdoar, suportar, sustentar. Nós temos pessoas mais maduras na fé, mas nós temos irmãos que vão recair. Eu quero dizer para vocês que quando eu comecei o meu ministério pastoral, eu tinha uma impaciência com recaídas. O sujeito vem para a igreja, era alcoólatra, e a gente prega, e a gente sofre com a pessoa, ora, às vezes na madrugada orando com a pessoa, vai na casa dele e ajuda, e luta com ele, e aí ele começa a melhorar, toma banho, a família melhora, e aquilo, a pessoa começa a ter um nome agora honrado na sociedade, e você fica feliz, e a igreja fica feliz, de repente o sujeito, puf, cai, dá uma escorregada. Aí me dava uma vontade de pegar um cinto, ainda me dá um pouco hoje, tá? E de ir lá e dar uma surra no sujeito. Nós precisamos ter paciência uns com os outros. E nós precisamos lutar para preservar a unidade. Nós podemos preservar a unidade do Espírito. Nesse terceiro ponto, eu já quero buscar as aplicações para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa caminhada. Queridos, começa com a sua família. O ser igreja, pensando na sua família nuclear, as pessoas mais íntimas, né? Preservar a unidade do Espírito, com oração em casa, com amor, zelar, isso aqui é seu. O Espírito Santo que gera, mas nós preservamos. Andem de modo digno do Evangelho, preservando a unidade do Espírito. Olha que coisa linda ele diz. Há somente um corpo e um espírito. Há somente um corpo e um espírito. Esse corpo é a igreja. Tem batista, tem presbiteriano, tem cristão evangélico, etc.
mas é uma só igreja, um corpo só, o corpo de Cristo. Há um só Espírito, o Espírito Santo de Deus, como foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor. Se nós amamos a Deus, há um só Senhor. É o meu Deus, é o seu Deus, um só Senhor. Há uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então você tem o Espírito Santo. Você tem dons do Espírito Santo. Essa ideia de que o Espírito Santo só age no pastor, isso é outra igreja, não é a igreja presbiteriana. Que só o pastor ora, que só o pastor tem o poder da palavra, isso é outra igreja. Então, há o papel da liderança. A igreja presbiteriana não acredita na ordenação feminina para o ministério. Andamos de acordo com aquilo que acreditamos de presbíteros, pastores, o corpo de diáconos. Mas eu quero dizer uma coisa, teve uma grande discussão no Supremo Concílio agora, e alguns irmãos da igreja presbiteriana muito radicais quiseram fazer que as mulheres se calassem na igreja, numa interpretação um pouco rígida do que o apóstolo falou, que algumas mulheres na igreja de Corinto, por causa de um contexto matriarcal, que as mulheres mandavam nos maridos, que envergonhavam e humilhavam seus maridos, então houve essa orientação para que as mulheres tivessem cuidado com o seu papel, com a sua fala na igreja, para todo sempre. Só que não é a ideia de não falar, não é? Então nós temos mulheres aqui que falam e vão falar, amém? Nessa igreja mulheres têm orado, têm falado e vão falar, não é? Então essa ideia de que, né, Marta, não tem jeito, né, Marta? Né? A presidente da SAF tem que falar e vai falar, não é? Você quer orar com alguém, põe ou não as mãos. Então, tem radicais presbiterianos, neopuritanos, que acham que a mulher não pode ir lá impor as mãos sobre alguém e orar. Como é que não pode? Tem autoridade, tem unção do Espírito, tem o poder de Deus, as funções, ou a ideia de papel, uma expressão ruim, mas as funções no corpo, existem as funções de cada um. Mas essa questão da anulação do outro, né? Então, mas nós vamos preservar a unidade do Espírito. Nessa questão de função de cada um, preservando a unidade do Espírito. Sabe por que eu estou dizendo? Eu estou insistindo aqui, porque há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, que há um Deus, há um só Deus e Pai, que age em todos. Então, mulheres têm dons do Espírito Santo, mulheres têm uma palavra de Deus, mulheres têm, nós somos a igreja. João Calvino, justamente o teólogo que assim, não endeusamos, gente, qualquer ideia de endeusar. Mas realmente João Calvino teve uma mente muito brilhante, ele não viveu, inclusive, não viveu em tempo de inspiração, ele não viveu no tempo dos apóstolos. Mas, de fato, foi um teólogo muito brilhante. Então, Calvino, Lutero, Zwinglio, os primeiros teólogos da Reforma, que escreveram muito e que Deus usou para dar um norte para a igreja. E justamente nesse sentido, Calvino criou um princípio na teologia que foi o sacerdócio universal de todos os crentes. O que João Calvino quis dizer com isso? Baseado no texto da carta de Pedro, em textos como este, há um só Deus que age em todos por meio de todos. Então, tem funções, tem papéis, tudo bem, mas essa ideia de que a mulher ou um jovem não pode ser cheio do Espírito Santo, orar por alguém, pregar a palavra, ministrar, vai de acordo com o seu lugar, com o seu papel, respeitando as funções. Mas dizer que não tem o poder de Deus, não tem unção, e o sacerdócio universal, na ideia de João Calvino, é porque no Novo Testamento, queridos, talvez alguém até me chame de sacerdote, mas não existe sacerdote nesse sentido. O sacerdote único que entrava lá no Santo dos Santos e que ele intercedia pela nação. Agora nós intercedemos uns pelos outros. Homens e mulheres de Deus são um reino de sacerdotes. Então, eu estou dizendo, nós estamos pondo bases da Igreja Presbiteriana Esperança. Uma igreja que anda de acordo com a vocação que foi chamada. Uma igreja que anda de acordo com a vocação que foi chamada. E ela luta pela unidade, mas essa unidade não é unidade sem diversidade. É unidade com diversidade de diáconos, presbíteros, pastores, mestres, homens e mulheres de Deus, com dons da palavra, com dons de oração, com dons de cura, com dons de ensino, com dons de misericórdia, de serviço, dons de contribuição. Então, amados, o Espírito Santo está em todos, age por meio de todos. Amém?
Essa é a doutrina calvinista, essa é a doutrina reformada, essa é a doutrina que João Calvino entendeu tão claro que está lá em Pedro. Vós que não erais povo, hoje sois o povo amado de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas que alcançaste misericórdia. Um reino de sacerdotes, diz Pedro. Um reino de sacerdotes. Homens e mulheres, homens e mulheres. É isso que foi quebrado, né? O véu foi rasgado, o véu do templo onde só entrava o sacerdote. O véu foi rasgado, agora mulheres e homens. Hebreus diz que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Sabe o que significa isso? Pelo sangue de Jesus, nós temos coragem para entrar no mais íntimo da presença de Deus. Homens e mulheres podem entrar no mais íntimo, interceder pela família. Às vezes o marido está numa ansiedade, num desespero. Você pode, como aquela mulher auxiliadora idônea, de orar e de trazer uma palavra para o seu filho, para o seu marido, o marido abençoando sua casa, aqui na igreja a gente sustentando uns aos outros em amor, preservando a unidade do Espírito. Há uma só fé, uma só igreja, há um só Deus, há um só Espírito. Aí, queridos, eu vou falhar nisso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mais difícil de pregar essa palavra aqui hoje, não foi fácil trazer essa palavra. Sabe por quê, queridos? Não existe igreja perfeita. E tem que começar comigo, de tentar aprender a ser humilde, ter paciência com o crescimento dos irmãos. Começa comigo lutando para preservar a unidade do Espírito. E eu sou pequeno, falho. Eu falho na minha casa. Eu sei que você falha também. É difícil, porque manter o discurso não hipócrita religioso, às vezes é fácil, às vezes não é. Infelizmente, o discurso que mais enche igreja é o discurso do hipócrita, que a igreja dá a impressão que o pastor, né, não tem mau hálito, né, as necessidades dele ele faz diferente. Irmãos, nós fedemos do mesmo jeito, sou falho do mesmo jeito, mas eu quero crescer, eu quero ser mais humilde, eu quero ser mais manso, eu quero ser mais paciente com o seu crescimento. Eu quero te suportar, te dar apoio, mas também quero tolerar suas brigas comigo. Quero crescer. Eu quero lutar para preservar a unidade no Espírito. Está entendendo? Você não é perfeito em nada disso. Não existe nenhuma igreja perfeita nisso. Na verdade, algumas igrejas estão amando serem igrejas grandes porque o pastor esconde, e as famílias escondem, os líderes se escondem, ninguém mostra que é humano como o outro. Ainda na Maranata, que não é uma igreja grande, aí com seus 500 e poucos membros, né? Eu me lembro de algumas pessoas que a gente ia abraçar, eu corria, porque eu gosto muito de receber as pessoas. Às vezes terminava o culto, eu ia para a porta, e algumas pessoas não queriam, elas voavam antes de eu chegar, porque elas não queriam sequer cumprimentar o pastor. Elas lutavam por estar no anonimato. Os maiores desesperos do século 21, o mundo privado, o anonimato, o politicamente correto, ninguém mexe com ninguém, me deixa aqui na minha, eu quero ficar escondido nessa igreja, não mexa comigo. Essa pessoa não está na unidade do Espírito, queridos. Essa pessoa não está na unidade do Espírito. Ela não tem compromisso com essa comunidade, ela não tem compromisso com a igreja. Eu quero dizer que eu tenho compromisso com você. Eu, Eurípides, tenho compromisso com a sua vida. Eu quero dizer para vocês, amados, de todo o meu coração, eu não sou perfeito, eu não vivo isso aqui em perfeição, mas eu quero crescer nisso, e eu quero dizer uma coisa para você, eu tenho compromisso com você em nome de Jesus. Eu tenho compromisso de lutar para ser mais humilde com você, para ser uma pessoa mais mansa com você, para te suportar, para te dar apoio, para aguentar você também de vez em quando. Eu tenho compromisso de lutar pela unidade do Espírito. Eu tenho compromisso em te amar, em estar com você.
Eu não dou conta de estar em todo lugar. À medida que a igreja cresce, isso não vai ser tão simples, porque um precisa, o outro precisa. Hoje vocês sabem que eu trabalho mais ou menos 60 horas fora o tempo da igreja. Eu trabalho mais ou menos 60 horas fora o tempo da igreja. E Deus tem me dado graça. Estou vindo aqui, estou aconselhando, estou visitando, estou acompanhando os irmãos. Os grupos de discipulado estão crescendo. Nós, hoje de manhã, inclusive, tivemos um tempo tremendo aqui de discipulado de homens. Irmãos, mas eu tenho compromisso com você. O dia que eu não puder, o Wesley vai, o Léo vai, o Obed vai, o André vai, o Oscar vai, nós vamos crescer uns com os outros aqui apoiando, o Burton, o Olavo, nós somos uma igreja de homens e mulheres, a Lena vai, a Alcione, a Gláucia, a Kênia, nós vamos. Igreja que tem compromisso, nós precisamos ser família, essa tribo de amor, onde a mãe solteira é amada, onde quem chegou aqui ferido vai ser amado, não importa a luta que esteja passando. Jesus disse, vai, não peques mais. Então quem quiser crescer, quem quiser viver uma vida com Jesus, vai ter apoio, vai ser amado, nós vamos ajudar a limpar as feridas, e se recair, e se eu ficar nervoso, quiser bater, vocês vão falar assim, calma reverendo, calma, vamos lá abraçar e beijar. Amém, queridos? É uma palavra de Deus que é sustento, que é base para a nossa igreja. Base para a nossa igreja. Porque se Ele nos amou, se Ele nos selou, se nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, se Ele nos deu nome, se Ele nos deu identidade, se a graça de Deus nos fez novas pessoas, agora Ele quer que nós andemos de acordo com a vocação do Evangelho. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, faz de nós uma igreja que ama uns aos outros. Tira a soberba. A gente fica julgando uns aos outros. O Senhor não nos pôs aqui para julgar, nem sequer o mundo. Nem sequer quem ofendeu o Evangelho. Juiz é o Senhor. O Senhor disse para a gente pregar o Evangelho e amar as pessoas. O Evangelho julga por si só. O Senhor diz, quem ouvir e crer já está salvo, quem não crer já está condenado. A própria pregação já vai julgar, Senhor. Mas faz de nós um povo que ama, Jesus. Um povo que tem paciência com quem está crescendo e um povo que luta pela unidade do Espírito. Um povo que faz tudo para preservar a unidade do Espírito. Então, Jesus, tira a fofoca quando quiser ter no nosso meio. Quando a gente quiser criticar, destruir o irmão, a irmã. Quando a gente quiser achar que a nossa família é melhor que a outra. Tira essas coisas, Jesus. Jesus, eu quero pedir para o Senhor, Pai, tirar de nós luta por poder. Quantas igrejas são destruídas por luta por cargos, por funções na igreja? Quantas igrejas foram destruídas porque alguém queria que a cor fosse branca, outro queria que fosse amarelo? Coisas tão pequenas, Jesus, que destruíram a tua igreja. Dá-nos unidade no Espírito, no vínculo da paz, para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Eu queria que nesse espírito, eu queria que a gente assim desse um abraço fora da família, porque tem gente aqui ali do lado, ali, já são 4, né? Se eu falar dar 5 abraços, deu 4 na família, falou, não, já fiz. 5 abraços fora da família. Eu queria que a gente desse um abraço dizendo, eu sou igreja com você. Eu sou igreja com você. O vínculo da paz.
Vamos cantar um cântico? Nesse espírito de fé, de amor. Vamos cantar um cântico. Descansa os olhos do Podem se Senhor. assentar, podem se assentar. Quando a angústia chegar, descansa os olhos do Senhor. Só dele o socorro virá. Não permitirá teus pés cheguem a tropeçar, pois te susterá, tua vida guardará. Ele é teu Senhor, socorro presente está. Descansa os olhos no Senhor. Quando a angústia chegar, descansa os olhos no Senhor. Só dele o socorro virá. Não permitirá teus pés cheguem a tropeçar, pois te susterá, tua vida guardará. Ele é teu Senhor, socorro presente está. Descansa os olhos no Senhor. Queridos, pastor Leonardo esteve com a família dele hoje à tarde.